Tenho certeza que você viu o título desse vídeo e está pensando que o Thiago é um desocupado, mas eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui como é que eu fiz um blockchain em Excel e eu vou explicar para você o porquê que eu fiz isso, não é só porque eu sou desocupado, não. Bom, eu estava conversando com um amigo uns dias atrás e ele veio me perguntar algumas coisas sobre blockchain e sobre criptomoedas e tal. E quem já passou por esse experimento de tentar explicar para alguém já deve ter percebido que não é muito fácil. Existem muitos conhecimentos no meio do caminho que você tem que ter e não é muito fácil de explicar. Só que esse meu amigo, ele manja bastante de Excel. E aí eu pensei, por que não? Eu acho que essa é a melhor pergunta que você pode fazer para você, né? Em vez de por que sim, você pergunta por que não. Então eu resolvi dar uma olhada para ver se o Excel ele tinha tudo que era necessário para poder implementar um blockchain. E é óbvio que isso aqui é só para um experimento, é só para poder mostrar como funciona o mecanismo interno de uma forma mais visual. Eu sei que já tem outro vídeo que eu expliquei, mas eu acho que às vezes mostrando no Excel fica um pouco mais fácil para as pessoas que já conhecem o Excel. Então eu resolvi montar, peguei as fórmulas que davam, teve um pouco de programação envolvido, mas está aqui. Eu vou ver se depois eu consigo deixar o link para vocês aí embaixo. Então toda vez que você precisar explicar para alguém o que é criptomoedas e blockchain e você não conseguiu, e essa pessoa entende de Excel, manda o link desse vídeo aqui que talvez esclareça um pouco. Vamos lá, o que eu fiz aqui? Eu criei uma representação gráfica do que é um bloco. Eu sei que a gente da área de informática, quando fala bloco, da área de computação, não vou falar informática que tem outra conotação. Da área de computação a gente fala bloco, na cabeça de quem já estudou sabe que na verdade a gente está falando de uma sequência de bytes. E talvez na cabeça de quem nunca estudou não saiba nem o que é byte, não saiba como é que funciona, etc. E aí fica um pouco mais complicado, mas as pessoas conseguem sim imaginar uma tabela de Excel. É basicamente isso aqui, né? É uma batalha naval 2.0, que você tem aí linhas e colunas e você consegue endereçar uma determinada célula sabendo qual que é a coluna dela, né? A C, por exemplo, e a linha que tem um número 5. Legal, o que eu fiz aqui? Eu montei uma representação de um bloco, como é que ele se aparenta dentro da memória de um computador, como é que ele funciona. O bloco ele é dividido em duas partes principais. Então tem a primeira parte que é o cabeçalho, que contém estas informações aqui, e tem a segunda parte que é a das transações, a lista de transações. Legal. E daí cada bloco eu separei aqui em uma tabela diferente. Você está vendo aqui que eu tenho aqui embaixo eu tenho várias tabelinhas. Cada uma dessas eu coloquei um bloco. Então, o conteúdo do bloco está aqui dentro desta região e isto aqui que está aqui fora é simplesmente uma informação adicional para a gente poder entender se o bloco ele é um bloco que está minerado ou um bloco inválido. Imagina que a gente vai montar esse blockchain aí e você tem essa mesma tabela no seu computador. E todas as pessoas que querem manter essa rede, essa blockchain intacta, vão manter a mesma tabela no computador. No atual momento, vamos supor que só existe o bloco zero. O bloco zero foi o bloco que eu minerei, que é o primeiro bloco, o bloco Gênesis da cadeia. E ele tem essas informações aqui. O que eu tive que colocar neste bloco? Eu tive que vir aqui colocar uma transação para mim mesmo, que é a recompensa do meu trabalho em criar esse bloco, e não tem mais nenhuma outra transação. Você pode ver que está livre, aqui embaixo não tem nada. Por quê? Porque a rede está começando agora. Ninguém tem dinheiro, ninguém tem moedas aí e ninguém tem nada. Então a única transação que vai existir é a transação Coinbase, que lá no outro vídeo já expliquei, que é uma transação que eu vou criar para me bonificar assim que eu conseguir minerar esse bloco, que eu transformar esse bloco num bloco válido. Aí lá no cabeçalho do bloco, o que vai ter? Eu vou ter uma versão que é para poder dizer qual a versão de regras que os outros mineradores da rede vão utilizar para validar esse bloco, para eles realmente saberem que esse bloco é válido. A gente vai ter o hash do bloco anterior. Se você não sabe o que é hash, tem um vídeo aí no canal que é só sobre hash, depois dá uma procurada. Ele vai ter o hash do bloco anterior, que no caso esse é o primeiro bloco, então não tem hash nenhum, é 000. O hash das transações, que não é nada mais do que um hash de toda essa lista de transações aqui. Você pode ver que se eu tentar modificar qualquer dado aqui, por exemplo, botar 1 centavo, esse hash de transações vai mudar completamente, tá? Já mudou, então eu vou voltar aqui para anterior. Pronto.
A data, ele é o timestamp, ou seja, é o número de segundos que se passaram desde 1º de janeiro de 1970. Esse é um número muito comum que a gente usa em computação, chama-se timestamp. E o minerador, quando ele for gerar o bloco, ele vai botar aqui o timestamp atual. Quantos segundos se passaram desde janeiro de 1970, 1º de janeiro de 1970. Dificuldade, isso aqui não é exatamente como funciona dentro do blockchain, mas eu coloquei para exemplificar, para ficar mais fácil de entender. Nesse nosso blockchain de estudos aqui de dentro do Excel, como é que funciona? O número que está aqui é o número de zeros que tem que ter na frente do hash produzido para que ele seja válido. Tá? Então eu tinha 2 lá, você pode ver que ele está dizendo que esse bloco está válido, é um bloco minerado, e eu tenho 2 zeros lá na frente. Beleza? Tá, e o que é o tal do nonce? Nonce, ele é um número totalmente aleatório que eu adiciono no cabeçalho para fazer com que esse hash aqui, ele tenha 2 zeros na frente. Quando o minerador começa, ele não sabe qual que é o nonce que ele vai ter que usar. E o trabalho dele para transformar esse bloco válido é o quê? É efetivamente tentar número por número. Veja que ele vai tentar 0, aí ele vai produzir um hash lá, DA43. Aí, o que vai acontecer? Esse hash aqui, ele não tem a dificuldade da rede, ele não tem os 2 zeros, ele não está obedecendo a dificuldade da rede, que era 2 zeros no começo do hash. Então ele está dizendo que o bloco é inválido. E o minerador ele vai ter que ficar mudando esse nonce aqui até que o hash deste cabeçalho, que seria aí a impressão digital deste cabeçalho, fosse um hash que começasse com 2 zeros, tá? Então vamos lá, vamos botar 2, não deu, 3, não deu, 4, não deu. E isso vai até que o minerador descubra que o número é 257. Era isso? Isso. 257, ele é um número que, quando adicionado ao cabeçalho, ele produz um hash que tem 2 zeros no começo. Pronto, esse bloco está minerado. O que significa tudo isso aqui? Significa que qualquer mínima alteração que eu faça nesse bloco vai transformar esse hash em um hash que não tem 2 zeros no começo. Se eu vir aqui e tentar malandramente me entregar mais do que 50, por exemplo, vou botar 51 aqui, já vai produzir um hash totalmente diferente. Por que isso? Porque o hash das transações que está no cabeçalho modificou porque eu modifiquei a impressão digital aqui das transações. Então esse bloco já não é mais válido. Você viu já que mudou aqui para bloco candidato de novo porque ele não é válido. Então eu vou botar aqui de novo 50, e agora eu estou com a combinação de valores no cabeçalho que me transforma esse bloco num bloco minerado. Pronto, mineramos o nosso bloco Gênesis. E eu, como criador do bloco Gênesis, eu estou dizendo qual que é a dificuldade inicial da rede, que seria 2 zeros na frente do hash. Nesse ponto eu posso mandar essa minha tabela de Excel para todos os meus amigos que vão fazer parte desta blockchain e eles vão manter esse blockchain lá. Aí o que vai acontecer? Eu agora tenho 50 moedas, tá vendo? Tenho 50 reais aqui no caso do nosso blockchain. Por quê? Porque eu ganhei como recompensa de ter minerado este bloco. Isso significa que a única pessoa que tem dinheiro nesse momento sou eu. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro no próximo bloco e vou mandar para algumas pessoas. Eu peguei lá, mandei do minerador, que sou eu, 10 reais para o João, 5 para a Maria e 10 para o Thiago, eu mesmo, né? Legal. E você viu aqui que sempre a origem da transação Coinbase, que é a transação que gera novas moedas, é ninguém. Isso é muito importante. Os bitcoins, eles realmente surgem do nada, tá? Eu sei que algumas pessoas vão falar, eu sabia que o Bitcoin surgia do nada. Sim, ele tem essa propriedade, por quê? Porque ele só pode ser gerado se todos os membros da rede concordarem, e esta é uma das regras. A pessoa que conseguir provar que gerou um bloco, ou melhor dizendo, um bloco em que o hash está abaixo da dificuldade da rede, toda a rede ela concorda, ela chega num consenso de que o minerador ele pode receber uma recompensa. Tá? Então, sim, surge do nada, em partes do nada, porque é a rede que está garantindo. Se eu tentar gerar uma quantidade maior de moedas do que a rede concorda,
a rede vai rejeitar o meu bloco e eu só perdi tempo tentando gerar um bloco válido, mudando esse valor do nonce, tá? Então o minerador ele tem um incentivo para jogar as regras do jogo e para não tentar não jogar as regras do jogo, porque se ele tentar burlar o sistema de alguma forma, ele perdeu o tempo dele. A rede inteira não vai aceitar o bloco dele como um bloco válido. Legal, nesse momento vamos supor que só existe o bloco 0, você mandou para todos os seus amigos e todo mundo tem essa tabela no Excel. Nesse momento, todas as pessoas vão tentar agora minerar o próximo bloco. O que elas vão fazer? Elas vão adicionar um novo candidato na cadeia. No caso aqui eu já adicionei, né? Mas a gente vai montar um bloco do 0 mais para frente. Nesse ponto, todos os seus amigos agora já têm o bloco Gênesis e todo mundo agora tem um incentivo para tentar produzir o próximo bloco, porque a pessoa que produziu o próximo bloco vai ganhar a transação Coinbase, que aqui na rede a regra é de R$50. Ou 50 moedas, como você quiser chamar. Só que nesse momento, o minerador do bloco anterior ele já tinha 50. Então o que ele fez? Ele jogou para as outras pessoas, ele transferiu dinheiro para outras pessoas. Ele transferiu para o João, ele transferiu para a Maria e transferiu para o Tiago. Enquanto as pessoas estão tentando minerar blocos, está acontecendo transações. Isso as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E os mineradores que querem produzir um novo bloco para ganhar a tal da recompensa, eles vão incluir no bloco deles as transações. Qual que é a motivação deles incluírem as transações? É porque elas pagam para o minerador também uma taxa. Então, o minerador ele tem direito de recolher taxas para ele que vai estar dentro da transação Coinbase. Aqui nesse caso não teve taxa nenhuma, mas fique ciente que cada uma dessas transações que está aqui, ela pode pagar uma taxa para o minerador. Então o minerador, quando ele vai gerar um bloco, ele tem incentivo de pegar as transações que aconteceram na rede e colocar dentro do bloco para ele poder coletar essas taxas para ele. Só que ele só vai conseguir coletar essa taxa e ganhar a recompensa do bloco se ele encontrar um nonce que gere um hash abaixo da dificuldade da rede, ou seja, que comece com 2 zeros. Veja que agora o hash do bloco anterior não é mais 000. Por quê? Porque a gente tem o bloco 0 minerado. Então, este hash produzido aqui, no primeiro bloco, ele está dentro do cabeçalho do segundo bloco. Assim que ele colocar todas as transações que ele quer dentro do bloco, ele vai botar a data atual, ele vai colocar a dificuldade, a versão, e ele vai ficar tentando agora produzir um hash desse bloco que seja menor do que a dificuldade, que é 2. Ou seja, aqui a gente já sabe que é 18, mas vamos supor que ele vai tentar 1 por 1, 0. Aí, produzir um hash lá que o começo é 97, bloco inválido. Vai tentar 1, inválido, 2, inválido. Ou seja, ele vai fazer isso até chegar num ponto em que o número que ele vai colocar aqui, que é o 18, vai produzir um hash que obedeça à dificuldade da rede, que todo mundo concorda que é a dificuldade da rede, que é a tal dos 2 zeros no começo. E vai dizer que o bloco é minerado. O mesmo procedimento vai ser aqui para esse bloco, tá? O bloco 2. No meio do caminho, enquanto esse bloco estava sendo minerado, aconteceram mais transações. Ou seja, o Thiago, que tinha recebido lá, deixa eu ver no bloco anterior, ele recebeu 10, agora ele está transferindo 5 para a Maria. E Maria transferiu 2 para o João. O minerador, quando ele está minerando esse bloco, a primeira coisa que ele tem que fazer é verificar se essas pessoas que estão transferindo dinheiro realmente têm esse saldo. Por quê? Porque se ele gastar tempo aqui minerando transações inválidas, ou seja, de pessoas que não têm efetivamente saldo, que não receberam saldo suficiente nos blocos anteriores e que tenham esse saldo para gastar, a hora que ele encontrar o hash, que ele encontrar o nonce que produz o hash abaixo da dificuldade, ele vai mandar o bloco para todo mundo, para todos os outros membros da rede, e a rede vai dizer, este bloco é inválido, você perdeu o seu tempo. Por quê? Porque ele não validou as transações antes. Então, o minerador ele tem que fazer esses dois trabalhos. Ele precisa validar para ver se as pessoas que estão transmitindo dinheiro realmente têm o saldo, e o segundo passo é que ele tem que encontrar um nonce que produza um hash abaixo da dificuldade da rede, que é uma dificuldade que é ajustada conforme mais pessoas estão minerando. Para quê? Para que o tempo entre blocos sempre seja de 10 minutos. No nosso caso aqui, provavelmente é mais de 10 minutos porque o processo é manual. Mas em um blockchain de verdade, que é computadores que estão fazendo esse processo, isso aqui acontece de forma muito mais rápida. Então vamos lá, a gente já tem o nosso bloco minerado aqui, eu já tinha ele prontinho, e agora a gente vai criar o bloco 3. Este é um bloco candidato, ou seja, ele já tem o hash do bloco anterior, né, que é o bloco 2, que foi o último bloco válido na rede.
Ele já tem uma lista de transações previamente populada, que é simplesmente a transação para o minerador ganhar a própria recompensa quando ele conseguir minerar esse bloco. E no meio do caminho, enquanto o bloco 2 estava sendo minerado, mais transações aconteceram. Então vamos supor que agora Maria mandou R$1 para João e que Tiago mandou R$1 para Maria. Opa, Maria. Legal. Você talvez perceba que toda vez que eu modifico as transações, o hash das transações muda. Isso é para garantir a integridade, que ninguém consiga modificar. Depois que esse bloco está minerado, ninguém consiga modificar nenhuma das informações que já foi colocada na rede. A data vai ser a quantidade de segundos aí desde janeiro de 1970, então eu vou pegar e vou mudar aqui simplesmente para dar um número aleatório, tá? Não sei se é esse, mas só para a gente poder prosseguir. A dificuldade da rede continua 2. E agora, qual que é o nosso trabalho aqui? A gente vai efetivamente minerar esse bloco. Então eu vou ter que ficar tentando número por número até produzir um hash, até que o hash produzido por esse cabeçalho aqui seja com 2 zeros no começo. Vamos lá então. 0. Pronto, finalmente depois de 234 tentativas eu encontrei aqui qual que é o valor do nonce que produz o hash com 2 zeros no começo. Lembrando que o hash ali, ele é o hash destes dados que estão aqui no cabeçalho, tá? Isso significa que agora que eu encontrei este bloco, o que eu tenho que fazer? Mandar para os meus amigos esse bloco aqui minerado e falar assim, olha, encontrei o bloco 3. Os seus amigos, nesse momento, não tem muito o que fazer. Tá? Por quê? Porque o bloco 3 já está minerado, você já gastou tempo aí tentando validar o bloco, tentando encontrar o nonce que produzia o hash, você provou para todo mundo que você trabalhou o suficiente, porque era impossível chegar nesse hash aqui sem ter trabalhado, sem ter colocado aqui, trocado o nonce um por um até encontrar esse hash. E os seus amigos que também estavam procurando o próximo bloco válido agora vão adicionar o seu bloco na cadeia deles e começar a procurar o próximo bloco. Tá? Todo mundo vai começar agora, a partir desse momento, a trabalhar no bloco 4. Algo importante de saber, se você está chegando agora nesse mundo do blockchain, você está cheio de dúvida aí, pensando em jeitos de burlar isso aqui, em qualquer momento que você tentar modificar um valor para tentar ter ganhos próprios, por exemplo, você não vai conseguir. Porque, se lá, por exemplo, lá no bloco 1, você vai lá e eu vou mudar um centavinho aqui. Tá? Em vez de 10, eu vou fazer com que o João receba 10 centavos, ponto 01. O que vai acontecer? O hash dessas transações vai mudar, consequentemente, o hash do cabeçalho do bloco inteiro vai mudar, consequentemente, esse bloco agora não é mais válido, porque ele não tem mais, ele não respeita a dificuldade da rede, e os blocos posteriores agora vão ter este hash aqui no cabeçalho, ou seja, você invalidou toda a cadeia, tá? Não tem como você modificar um dado anterior, porque você quebra toda a cadeia. Agora, esse próximo bloco aqui já não tem mais um hash válido, ele quebrou toda a cadeia, tá tudo inválido daqui para frente, tá? Beleza, o que a gente faz então para consertar? Volta para o valor anterior. Pronto, minerou agora esse aqui já é um hash válido de novo, e o bloco 2 de novo já tem um hash válido, e o bloco 3 de novo tem um hash válido. Portanto, uma pessoa que tentasse modificar um dado lá do passado para benefício próprio, teria que reminerar todos os blocos, ou seja, um esforço computacional muito grande. E isso significa que é mais fácil para você ganhar dinheiro aí, você jogar as regras do jogo e minerar os blocos manualmente, tentar competir com os outros para descobrir o próximo bloco, do que você tentar modificar um valor lá do passado. Bom, esse então é o nosso blockchain feito em Excel. Você viu, acho que pela primeira vez, alguém minerar um bloco em Excel, e eu espero que você tenha gostado. Se você tiver interesse de entrar nesse código para ver como é que eu fiz, porque o código em si ele é bem pequeno, o Excel já tinha quase tudo que eu precisava, eu tive só que adicionar algumas funções para fazer isso aqui funcionar. Se você tiver interesse de ver e brincar com essa blockchain aqui, pede aí nos comentários que eu deixo o link depois na descrição, tá bom? Um abraço e até mais.